Graça e paz. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do ministério. Jesus, ele fala, né, nos deu um ministério universal. Ele fala em Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Então, fazer discípulo não é simplesmente chegar e falar de Jesus para a pessoa aceitou Jesus e você fala assim, você vira as costas e vai embora, eu ganho uma alma para Jesus. Não. Fazer discípulo é aquilo que ele fez. A palavra discípulo no hebraico quer dizer talmid, que é aprendendo para ensinar. Então, o discípulo aprende para ensinar. Foi o que Jesus fez. Jesus passou 3 anos e meio ensinando os seus discípulos, né, com atitudes, com palavras, com todo tipo de ensinamento. Então, quando Jesus ele ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo, ele deixou discípulos, né? Ele não deixou simplesmente pessoas que aceitou ele e ficou sem um cuidado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu ganho uma alma para Jesus. Não, você tem que caminhar, você tem que a palavra de Deus também fala em João 15:16 assim, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, fazer discípulo é ensinar, é caminhar junto, é estar ali se preocupando com aquela vida, até que aquela vida consiga, aquela pessoa ela consiga caminhar com seus próprios pés. Aquela pessoa agora já está fazendo discípulo, já está frutificando. Isso é fazer discípulo. E Jesus ele nos mandou fazer isso, fazer discípulo. E para isso, ele nos deu as ferramentas. Toda a ferramenta que o Senhor nos deu na palavra foi para fazermos discípulo. E aí eu quero ler um texto que está aqui em Efésios 4, que fala assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. Eu fui chamado para quê? Nós fomos chamados para fazer discípulo. E nós vamos receber o quê? Ferramentas para que possamos exercer esse ministério, né? E aí ele fala assim, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, você tem um ministério, você precisa destravar esse ministério, e qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Ter fruto, buscar os frutos do Espírito. A palavra de Deus fala, né, que o amor, se você chegar assim, o fruto do Espírito é o amor. Então, se você ama, você é paciente, você é longano, você é misericordioso, você é benigno. Então, todos os outros frutos que falam ali fazem parte do amor. Então, a primeira coisa é eu amar. Eu preciso amar. Porque se você não amar, você não vai conseguir caminhar com aquela pessoa. Você não vai conseguir, vai chegar um momento em que você vai desistir dessa pessoa. Por que o Senhor não desistiu de nós? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que Ele não desistiu? Porque Ele amou. Então Ele está dizendo, olha, se você quer fazer discípulo, a primeira coisa que você tem que fazer é amar. É amar. E aí Ele fala assim, olha, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, né? Deus é longânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando não é aquela questão assim, nossa, fulano é chato demais, nossa, tô suportando. Não, é ser suporte. É ser suporte para outra pessoa naquele momento de fraqueza, naquele momento de... Muitas vezes a pessoa ela não está tendo suporte de fé, por exemplo, né? De crer. Então você vai ser um suporte ali de injetar fé, como aqueles amigos que carregaram, né, o paralítico e levaram até Jesus. Eles passaram ele pelo telhado. Aqueles amigos foram o quê? Suporte. A palavra de Deus fala que Jesus, vendo-lhes a fé, vendo-lhes no plural, o quê? Quem é a fé de quem? A fé dos amigos, que suportou o peso, né, daquele paralítico,
que armou uma estratégia de abrir o telhado para descer aquele paralítico. Ou seja, eles foram suporte para aquele paralítico. Talvez aquele paralítico pudesse dizer assim: ah, não, é muito difícil, nossa, tem uma multidão, a casa está cheia, não, vocês já me trouxeram até aqui, tá bom demais. Mas não, eles foram suporte. Será que nós temos sido suporte para as pessoas? Ou nós temos desistido das pessoas? Às vezes a gente simplesmente vira. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis, qualquer coisa é motivo de nós desistirmos, né? Da pessoa, desistir. Qualquer coisa desiste de casamento, qualquer coisa as pessoas, o casamento ficou descartável. A família hoje está sendo descartável. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, porque o Senhor espera de nós, é isso que Ele espera. Ele fala que Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto e o nosso fruto permanecer. Permanecer significa que eu vou fazer discípulo e o meu discípulo vai fazer discípulo, como aconteceu com Jesus. Jesus fez 12 discípulos e os 12 discípulos fizeram com que a palavra chegasse até nós. Imagina, 2000 anos atrás e a palavra chegou até mim, até você. Ou seja, eles deram muitos frutos. E o Senhor espera enxergar em mim e você frutos. Frutos. E é sobre esses ministérios. Quero fazer outros vídeos falando sobre isso. Como que eu exerço, como que eu destravo o meu ministério. Primeira coisa é falando assim: Deus, me ensina a expressar o teu amor. Me ensina a ser... porque dentro do amor você vai encontrar a longanimidade, a bondade, a fidelidade. Dentro do amor vai ter tudo isso. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E o amor, ele nunca falha. Lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor nunca falha. Um dia, tudo vai passar. Mas fala que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então o amor nunca falha. E o amor nunca passa. Ele permanece para sempre, porque Deus é amor. E se eu tenho o DNA do meu Pai, eu também sou amor. E eu tenho que expressar esse amor. Em Romanos 5,5 diz assim que o amor de Deus já está derramado nos nossos corações pelo Espírito que Ele tem nos dado. Ou seja, se Deus é amor, o Espírito Santo é amor, e o Espírito Santo está em nós. E nós precisamos expressar esse amor pelas pessoas. Tendo o quê? Suportando. Nossa, fulano tá passando por uma luta, tá com uma depressão, não tá saindo de casa. Eu vou lá. Eu vou injetar amor naquela vida. Eu vou injetar, né? Vou lá arrumar uma casa para ele, vou lá fazer uma comida, vou lá. Expresse o seu amor. Expresse. Às vezes você não precisa nem pregar com as suas palavras. As pessoas precisam ver Jesus em você através das suas atitudes. Porque a palavra de Deus, aqui em Romanos 2,10, fala assim, olha o que fala Romanos 2,10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Você imagina, se você não tivesse que ter boas obras, você poderia ser salvo e morrer imediatamente. Para que continuar aqui no mundo? Qual que seria o objetivo de Deus te deixar aqui no mundo? O objetivo de Deus nos deixar aqui no mundo é para nós sermos luz no meio desse mundo. É para que nós possamos praticar boas obras. E lá em Mateus 5 fala que os homens verão as nossas obras e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Então eu preciso praticar boas obras. Então, hoje, a igreja hoje, às vezes as pessoas vão na igreja para satisfazer a si mesmo. Eu vou na igreja porque eu estou triste, porque eu preciso ouvir uma palavra, porque eu preciso de uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Seja nessa terra um ministro de Deus. Seja nessa terra, porque se a glória de Deus transparecer através da sua vida, a sua vida ela vai mudar em todos os aspectos. As pessoas precisam ver Deus em nós. Por que a igreja, né, a igreja cristã, ela tem vivido um momento de tanta frieza espiritual? Por isso, por falta mesmo. Como que era a igreja primitiva? Eles eram unidos. Por isso Paulo fala assim, olha,
há um só corpo. Aí ele fala assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, o vínculo, aí ele começa, há um só Deus, um só Espírito, como também foi chamado, uma só esperança. Ele está dizendo, seja um, tenha unidade. Porque aqui está falando vínculo da paz. Quando eu tenho paz com todos, eu tenho unidade com todos. E a palavra de Deus fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce a barba de Arão e vai o quê? E alcança até a orla dos seus vestidos. Essa unção, ela desce da cabeça, que é Cristo. E ela alcança todo o corpo. Quando o quê? Quando há unidade. Quando há unidade. No Salmo 133 diz que ali, quando há unidade, ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos entender que para eu destravar o meu ministério, a primeira coisa que eu preciso é ter fruto. E esse fruto se chama amor. Porque se eu amar, eu vou suportar, eu vou perdoar. Se eu amar, eu vou buscar unidade. Se eu amar, eu vou buscar ter paz com todos. Eu vou ser perdoador, né? Então, a primeira coisa que eu preciso, Senhor, me ensina a expressar o teu amor. Me ensina a expressar o teu amor no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha igreja. Às vezes tem pessoas que frequentam a mesma igreja que você e você nunca nem chegou perto dessa pessoa. Às vezes a pessoa chegou ali triste, sai triste, você não chega nem perto. Ô, irmão, o que foi? O que aconteceu? Estou precisando de alguma coisa? Eu estou aqui às ordens, estou à disposição. Então a primeira coisa é fruto. E aí do fruto, quando nós lemos o verso 11, ele fala assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura do completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de falsas doutrinas, de muita heresia, de muito mundanismo dentro da igreja. Por quê? Porque estamos assim, meninos inconstantes. Porque está faltando o que está faltando aqui? O dom. Ele está falando assim, olha, depois que você tiver fruto, primeiro tem que ter fruto, porque mais importante que o fruto, mais importante que o dom é o fruto, tá? O Senhor, ele vai buscar em você fruto, ele não vai buscar em você dom, porque os dons um dia ele vai passar. O dom é só para essa terra, uma dotação de poder para essa terra. Lá nos céus não precisa de ninguém de ter dom de cura, nem dom de fé, nem dom de maravilhas, nem de operação de maravilhas, nem de línguas, nada disso. Tudo isso vai acabar. Vai cessar. O que vai ficar lá é o quê? O amor, que é o fruto. Esse permanece para sempre. Dons não. É só enquanto nós estivermos aqui. E aí, ele está falando que ele deu uns, né? Para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores. Mas para eu exercer o meu dom ministerial aqui, são dons ministeriais. Para exercer um dom ministerial, eu preciso de dons espirituais. Dons espirituais está lá em 1 Coríntios, né? Paulo, ele fala de dons de expressão, de poder e de comunicação. Ele divide eles em 3 grupos. Os dons de expressão é língua, variedade de línguas e profecia. Se eu falo em línguas, ele mesmo, o próprio Paulo, fala que a pessoa que fala em línguas, ela edifica a si mesma. Porque ela não sabe o que ela está falando. É a língua dos anjos, a gente não entende o que a gente está falando. Mas eu estou sendo edificada. Mas ele dá um conselho, aquele que fala em língua, busque também, né, a interpretação das línguas. Por quê? Porque se você começa a falar em línguas dentro da igreja, né, principalmente se você começa a falar alto, as pessoas que estão do seu lado, ou se tiver um visitante, pode pensar que você é louco, pode pensar assim, nossa, que coisa louca, que povo doido, né? Então, por isso, às vezes é necessário ter interpretação, porque aí ela tem o poder o quê? De uma profecia, de algo que Deus está trazendo para a igreja. Aí é edificação para o corpo.
Mas se você só fala para você mesmo, então a edificação é sua. Então, nesse momento, se você está no meio da igreja, se há um mover ali do Espírito, né, para falar em línguas, se só tem crente ali, beleza. Agora, se você está no meio de pessoas que não são crentes, deixe para você falar em línguas sozinho, né? Deixe para você falar em língua enquanto você estiver na sua casa, né? Agora, se está no meio, todo mundo é crente, todo mundo está sendo visitado, então você vai falar em línguas, você pode falar em línguas ali. Mas nós temos que ter a sabedoria, né? Para saber a hora que eu posso falar em língua e a hora que eu não posso. A não ser que eu tenha o dom da interpretação de língua. Porque se eu tiver o dom da interpretação, eu vou falar e eu vou interpretar e toda a igreja vai entender o que está sendo falado. Aí está sendo falado para toda a igreja. E a profecia? Profecia é toda vez que alguém está ministrando a palavra, como eu estou aqui falando para você, nesse momento eu estou sendo uma profeta na sua vida. Porque eu estou falando da profecia, que é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Irmã, mas não tem o dom de revelação? Tem os dons de revelação. Não é um dom de revelação, são dons de revelação. Que é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Então, a palavra do conhecimento é o que as pessoas chamam de revelação. O que é a palavra do conhecimento? É quando eu recebo um conhecimento de algo que eu não estudei. E Deus ele vai me falar aquilo a respeito de uma situação, a respeito de uma pessoa. Ele vai trazer uma palavra específica para aquela pessoa, algo que eu não sei. Eu não sei da vida da pessoa. E aí, de repente, Deus me usa para falar, olha, você orou, você me pediu isso, você falou assim. E a pessoa fala, nossa, eu não falei isso com ninguém. Então, é o próprio Deus falando. Só que, além de ter a palavra do conhecimento, eu preciso também da palavra da sabedoria para complementar a palavra do conhecimento. Porque, muitas vezes, eu vou falar a palavra do conhecimento, eu preciso ter sabedoria. Porque, às vezes, é uma palavra que, às vezes, ela é dura. E aí, eu preciso de sabedoria para transmitir, porque às vezes eu posso matar uma pessoa, dependendo da forma que eu falar. Então eu preciso da palavra da sabedoria. O que é sabedoria? É colocar em prática o conhecimento. É isso, sabedoria nas palavras simples é isso. É você praticar aquilo que você conhece. Você colocar em prática o conhecimento. Com jeito, com amor. Não matando a pessoa. Porque dependendo do que você vai falar, Deus às vezes vai te revelar, e às vezes ele vai revelar, porque eu falei que precisa de discernimento de espírito. Porque às vezes não é para você falar, é só para você orar. Ou talvez é para você falar, mas não naquela hora. Então você precisa do discernimento de espírito. Então são dons de revelação, dons que vão estar complementando um ao outro. E outra coisa, são 3 espíritos, né? O Espírito Santo, o Espírito Homem e o Espírito do Diabo. Então tem que ter discernimento de espírito. Quem está falando? Né? Eu posso julgar a profecia? Não. Desculpa. Eu posso julgar a profecia? Sim, pode julgar a profecia. Por quê? Porque se Deus falou, vai acontecer. Né? Agora, se foi o homem que falou, não vai acontecer. Né? Então, o João ele fala isso, lá em 1 João 4, ele fala que nós podemos julgar a profecia, não o profeta. O profeta é o homem. O homem pode falhar? Pode. O homem é falho. O homem pode falhar. Olha que fala, 1 João 4, olha, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, ele está falando assim, olha, provai se os espíritos são de Deus. Então eu posso provar a profecia, mas o profeta não, porque a palavra de Deus fala assim que nós não podemos julgar ninguém. Ninguém. O profeta, ele pode agir por emoção, por sentimento. Aí é a carne dele. Às vezes ele gosta muito de mim, aí ele tem que me dar uma profecia boa. Porque ele gosta, né? E aí ele acha que ele ouviu aquilo do Espírito Santo, mas muitas das vezes é o Espírito dele que está ali, querendo me agradar. Estão entendendo?
Então você pode jogar a profecia. Se for de Deus, eu recebo. Mas se também não for, eu rejeito. E outra coisa, né? Fala assim, Deus, é o Senhor que está falando? Confirma no meu coração. Deus vai confirmar se é Ele. Se verdadeiramente é Ele. E os outros dons são os dons de poder, né? Que é o dom de cura, o dom de fé e o dom de operação de maravilhas. Se você tem 3 tipos de fé. A fé natural, que é a fé, aquela fé que, naquilo que você está vendo. Né? Uma fé natural. Né? Você falar assim, não, eu creio que essa irmã está falando, porque eu estou aqui falando. Então, não é uma fé natural, você está vendo. Né? Tem a fé salvífica, é a fé que me leva a aceitar Jesus como Salvador. E tem uma fé que é dom. É aquela fé, né, inabalável, que você crê de todo o seu coração. E essa fé te leva para dons de poder, dom de cura, dons de operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Os lenços que saíam do corpo de Paulo curavam, isso é operação de maravilha. A sombra de Pedro curava, é operação de maravilhas. Então, dentro de operações de maravilhas tem muita coisa. E outra coisa, então eu preciso ter fruto, eu preciso de dons, saber o meu dom ministerial. Eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou mestre, evangelista, pastor, esqueci o outro, profeta, lembrei. Qual que é o meu dom? Então, eu tenho esse dom, então eu preciso agora buscar dons espirituais para exercer esse dom com excelência. Com excelência. E outra coisa que eu preciso é saber a minha identidade. Né? Qual que é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Saber quem você é. Porque quando você sabe que você é, você não vai invejar o dom do outro, você não vai invejar o lugar do outro. Você sabe que existe o seu lugar. Que você, como filho, existe o seu ministério. Existe o seu ministério e não existe ministério mais importante. Olha, o pastor não é mais importante do que o evangelista. Sabe? O mestre não é mais importante do que o pastor. O profeta, não, ninguém é mais importante do que ninguém. A irmã que lava o banheiro não é mais importante do que a que prega. Porque nós somos um. Deus enxerga um corpo, nós somos um corpo. E se você olhar no seu corpo, você vai ver que você precisa do rim, você precisa do fígado, você precisa do coração, você precisa do pulmão, você precisa da perna, você precisa do braço, você precisa do olho, você precisa do nariz. Nós precisamos de tudo. Então, tudo é importante. Então, não importa qual ministério você está exercendo, é importante. Amém? Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou fazer um outro vídeo complementando esse aqui que a gente está falando sobre este assunto. Destravando o ministério. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.